Prosseguindo então nossas videoaulas sobre aplicativos Delphi e o uso dos componentes, vamos fazer mais um projeto aqui demonstrativo com alguns novos componentes, algumas novas propriedades, alguns novos métodos que depois podem ser adaptados conforme a necessidade da produção de cada projeto, tá certo? Já tenho aqui o meu novo projeto VCL criado, só vou fazer salvar o projeto como de costume. Aqui, vou criar aqui uma demonstração list box. Vou chamar minha unit de unit principal e projeto list box, porque vai ser o componente de maior destaque agora, digamos assim, nesse nosso novo projeto aqui. Ok? Feito isso, vou fazer ele compilar dentro de uma pasta do projeto chamada app. Para fins de organização e de código mais enxuto depois. Então, tudo que for executável, o que for, digamos assim, que vai ser entregue de produção para o cliente, vai ficar dentro da pasta lá que a gente criou do demonstração listbox, lá naquela pastinha. Lá dentro ele vai criar automaticamente uma subpasta com os executáveis para não misturar com o código fonte. Aqui as configurações de bullet vou colocar para release, para diminuir bastante, inclusive, o tamanho do executável. E agora, então, aqui a gente vai... Deixa eu dar uma para aqui. Border icons, vou deixar só aqui em cima o de fechar. Sizeable vou colocar como single para que depois o usuário no executável não consiga aumentar, diminuir ou mexer ao tamanho da janela, né? Aqui agora já de componentes Delphi. A caption do formulário é o texto que aparece na barra de títulos. Name, FRM de formulário, chamado de principal, já que nós chamamos a unit também dessa forma. E por último eu vou fazer ele aqui abrir sempre centralizado quando executar. Feita essa configuração padrão inicial, nós vamos dar seguimento agora então, inserir alguns componentes para dar cara para o nosso projeto aqui, tá? Vou começar com um componente que a gente já conhece. Vou pegar um pano aqui em cima para ser um título. Vou colocar aqui tutorial de demonstrativo Delphi. Pronto. Dá uma corzinha lá, dá uma destacada, fazer um diferentinho aqui. Cor da fonte, vou colocar como ficou fundo escuro, vou colocar um cor branca nele, um negrito e também dar uma aumentada na fonte. Ficou meio grande demais, o tamanho 12. Vamos então colocar tamanho 11. Beleza. Aqui eu posso facilmente, como qualquer outro aplicativo no Windows, consigo trabalhar normalmente essa questão toda, tá? Nós vamos usar agora um componente de trocar e informar o nome. Nós vamos fazer tipo uma agenda. Ele vai informar o nome do compromisso, né? Título, a descrição do compromisso, a data desse compromisso e a hora que esse compromisso se inicia. 3 campos simples. Vou começar então com o componente edit, que a gente já conhece de outros tutoriais. Vou chamar ele então de edt. Vamos chamar ele edt compromisso. Vou apagar a propriedade text dele.
ficar em branco. E ok. Label aqui, só vou precisar do caption. Descrição do compromisso. E aqui além do, nós vamos usar uma propriedade dele também que é interessante, que é o text hint, que é aquela, quando ela aparece na execução e quando você clica dentro ela some. Informe o título, descrição do compromisso. Que são as propriedades desse aí que eu vou então estar utilizando. Agora, para o campo data e para o campo hora, eu vou usar um outro componente que é derivado desse edit, mas ele tem uma peculiaridade interessante que ele permite a adição ou a configuração de máscaras de entrada. Por exemplo, data para ser dia, mês e ano, etc. E hora, minuto, segundo. Então, ao invés nós vamos aqui ao invés de usar um edit, nós vamos aqui na additional, na paleta, e vamos usar o mask edit. A priori, pessoal, o mask edit ele se comporta exatamente como um edit também. Então, ele sempre vai ter as mesmas propriedades que o edit, com uns incrementos a mais. É similar ao button e que a gente tem um componente similar com algumas propriedades a mais, que é o bitbtn, que a gente já aprendeu nos tutoriais passados. Então, ó, tem a propriedade text também, vou apagar para sair esse texto aqui do meio. O name aqui vou dar um edt data, que ele vai armazenar a data. Então vejam que ele é um text, um edit text normal, com uma propriedade diferente que a gente vai trabalhar agora, que é o edit mask, que aqui em cima o componente edit não tem, mas o mask edit então tem esse diferencial. Posso usar aqui os três pontinhos, já pegar entre alguns pré-definidos. Vejam que nenhum deles, vou pegar date aqui, por exemplo, ele não se adequa ao padrão brasileiro. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Vou colocar ela da forma padrão. O que é? O 99 na máscara, o Delphi, ele significa que ele vai aceitar somente números lá na hora de digitar. Se você apertar uma letra no teclado, um outro caractere, ele vai dar um sinal sonoro sabendo que não é permitido. Então, dia, mês e ano. Aqui, save literal caracteres. Então, se eu armazenar, usar, ele vai... Se eu mantenho isso aqui salvo, quando eu gravar, usar a data, essas coisas, ele vai manter e copiar junto a máscara. Então, ele vai colocar, por exemplo, 30/09/2020. Se eu não colocar isso aqui, ele só vai pegar os valores que o usuário digitou, sem a parte da máscara inclusa. O padrão geralmente é a gente querer que salve tudo como é o certinho. Aqui eu posso testar. E se eu apertar outra letra qualquer, uma coisa, ele vai dar um erro. Então vejam, máscara criada. Vou usar um outro mask edit aqui do lado. Vou apagar o text dele. Pronto. O name vai ser edt a hora do meu compromisso. E também vou aqui na propriedade mask. A hora, então, 99, 2.99. Vou marcar aqui save literal. Esse bar que ele coloca atrás é justamente para o sistema entender que é para salvar tudo, armazenar, inclusive, aliás, os dois pontos junto da própria máscara, tá certo? E assim, pessoal, posso criar máscaras, exemplos comuns para placas de carro, para CPF, CNPJ, o CEP, telefone, que são alguns exemplos, tá? Ok aqui. E vou colocar também telefone do contato, no caso, como tem um espacinho aqui, para a gente ver melhor como fica.
EDT telefone. Vou colocar a máscara. Esse telefone hoje em dia já é colocar celular, até porque eles usam máscaras diferentes. Por causa do 9 a mais. Edit mask, que é a propriedade. Vamos aqui, ó. Então, o que eu vou querer? DDD, que são sempre 2 dígitos. Agora, vamos... os 5 dígitos anteriores ao número. Aliás, iniciais do número. E os 4 finais, que é o padrão do celular. O que falta agora a gente fazer é informar o que eu quero em cada um. Data. Horário. Um telefone que se alguém quiser alguma coisa. Celular, pronto. Aqui embaixo, agora eu vou usar um componente diferente de novo. A ideia é que quando eu for clicar aqui no button, ele adicione isso numa lista. Então eu poderia usar o memo, que a gente já viu de outras atividades. Mas no caso aqui a gente vai usar o componente listbox, que o nome já diz bastante coisa, né? Que é o que por padrão é usado para questões de listagem mesmo. Vou colocar aqui embaixo, vou colocar um label. E aqui no meu label vou colocar compromissos agendados. Ok. No listbox agora vou colocar aqui o name vai ser LB compromissos de listbox, né? E a propriedade por hora que a gente vê. Vejam que como é um listbox, ele já tem a propriedade itens, que ela vai se comportar similar ao que tem num combo box, por exemplo, ou a propriedade lines, lá no componente tmemo. Tá? Ele não tem propriedade text, ele não tem propriedade caption. Tá? Mas o resto, ao sorted, ordenar os dados e tudo mais, ele se comporta muito similar a um memo e a um combo box, mas já especificamente para ser uma lista. Okay? Então, é um dos componentes novos que a gente vai ver. Daqui a pouco vamos trabalhar as propriedades. Vou colocar agora aqui um botão que quando clicado, o que você digita, que é digitado aqui dentro, no caso, vai ser armazenado aqui nesse listbox. Poderia estar usando o button, que a gente já sabe que é o componente padrão, ou o bitbtn, que é um derivado do button, com a propriedade aqui glib de poder armazenar uma imagem nele. Mas eu vou usar uma terceira alternativa, que é o speed button, que também é um botão, e ele fica mais interessante em algumas situações, porque ele é um bitbtn com propriedades mais, digamos assim, modernas. Então, vou colocar ele aqui. Bem grandão, tá? Dá um name para ele. btn. Vou colocar btn adicionar. Pronto. Ele tem a propriedade caption, que por si só, se eu preencher, vejam que ela é um componente normal. E ele tem também a propriedade glib, que é para adicionar imagens, que é o que nós vamos fazer aqui. Então, na minha pastinha onde tenho as imagens salvas, né? Vou pegar uma imagem qualquer aí. E ok, tenho ó, meu btn adicionar, tá aqui, tudo certinho. Já vamos ver então algumas das propriedades que ele tem, pessoal, as propriedades que a gente pode trabalhar no speed button, que são bacanas. Primeiro que ele não tem
o tab, se tu usar, ele tem que ser clicado, né? Mas ele tem umas propriedades bastante interessantes do formato dele. Tá? Vamos colocar a propriedade flat aqui. Ó. O padrão dele aqui a gente nem vai perceber a diferença. Vou mostrar para vocês em execução aqui, ó. E fica brilhantezinho, que nem o BitBTN também, tudo legal. E eu gosto de usar essa propriedade dele aqui que se chama flat. Vou colocar como true. Então ele some o botão. Vejam que ele sumiu, só ficou a imagem. Olha aqui, ó, só ficou a imagem. E quando eu passear com o mouse, ele vira um botão. Então essa característica é mais diferente que eu vejo que ele tem dos demais. Se eu marcar a propriedade down, não pode estar flat, tem que estar. O down só funciona se tiver alguns parâmetros depois configurados. Mas enfim, então deixamos o flat ativado. Aí colocar o cursor dele como mãozinha já fica bacana, tá? Feito isso, o que eu vou fazer agora? Clicar aqui, armazenar aqui no meu no listbox compromissos. Então vamos dar, para criar um evento, eu dou um duplo clique aqui, ou para já ir acostumando, o evento duplo clique ele sempre vai ser o on click, mas se eu quiser um duplo clique ou ao passar o mouse, eu vou ter que ir aqui na minha abinha eventos. E aqui atrás, por exemplo, eu dar um duplo clique dentro do evento que eu quero que ele vai adicionar aqui. Que seria a mesma coisa. O on-click é sempre eu dar um duplo clique no componente. Então, o que ele vai fazer aqui? Vamos fazer o primeiro adicionar somente o título do compromisso para exemplificar, tá certo? Vamos lá. Listbox compromissos, que é o nome do listbox, lá do quadrado branco, né? Ponto, lembra que ele tem a propriedade itens, ponto add. Então vejam que a diferença entre o listbox e o memo é esse termo aqui, itens. No memo eu adiciono linhas, aqui eu adiciono itens. O que eu vou adicionar? O que tem edt, descrição, ponto, aliás, deixa eu ver como é que nós chamamos ele aqui, edt compromisso. edt compromisso.text. Não preciso converter nada, professor? Não, porque nós não vamos fazer cálculo, nós não vamos fazer operações. A gente só vai armazenar ele no item embaixo. Então vejam que rodando isso aqui, ele já vai estar parcialmente funcionando. Compromisso hoje é prova anatomia. Aqui, ó, prova anatomia. Adicionou. E assim, ó, ele vai toda vez fazendo essa adição. E já vamos aproveitar, vejam que ó, já funciona as máscaras, está tudo certinho já operando. Agora vamos fazer também ele adicionar o compromisso, um hífen, a data, um hífen, o horário e o telefone celular. Então nada mais é do que concatenar. Bem tranquilamente vai ser. A gente já viu isso em carnavais passados em outros tutoriais. Para concatenar texto, né? Então vou colocar um mais, abre e fecha aspas para dar o espaço, mais o edt agora, data.text. E aqui dentro eu vou colocar, separar eles com pipe, ao invés do hífen, né? É um string. Não enter aqui para vocês irem vendo. Mais, vou colocar mais um pipe, abre e fecha aspas, mais o edt hora.text, mais uma string. Essa string abre e fecha aspas é para separar, para não emendar tudo no negócio só. Mais o edt celular.text. Pronto. Com isso aqui agora rodando, eu vou adicionar todos os campos que eu tenho informados ali. Teste, 30/9/2020,
12 horas. E o celular vai ser esse número aqui. Adicionei, veja aqui, ó, ele mostra o compromisso, a data dele, o horário e o telefone. Então, jogou tudo para baixo, como a gente programou lá no, no código. Até aqui, nenhum segredo. Muito similar ao memo, né? Substituindo itens. Aliás, lá no memo era lines, aqui é o itens. O resto, aquele do add, de add, né? De adicionar, ficou igual. Seguimos então, agora com outras propriedades interessantes, outros métodos. Tá. Agendei vários compromissos e eu vou colocar agora um botão para limpar esses dados. Vou manter o speed button. Aqui. Vou colocar aqui. Chama ele de btn limpar tudo. Caption limpar tudo. Vou colocar uma imagenzinha também. Vejam que por padrão ele apareceu aqui do ladinho. Eu vou alterar a minha imagem, o layout para ela aparecer no lado direito, só para ficar algo um pouco diferente das outras atividades. E vou colocar o flat também como enable. Limpar tudo. E agora vamos para o código. edt compromisso.clear, edt data.clear, edt hora.clear, edt celular.clear e lb compromisso, que é o list box maior, né? Ponto compromissos.clear. Dessa forma eu vou limpar tudo que tem no meu campo. E vamos lembrar de colocar lá no edt compromisso, no meu edit, o set focus, que quando o cara clicar no botão, já automaticamente o cursor do editor de texto já vai pular para esse componente, que é um negócio bastante interessante. Vou acrescentar um outro botão aqui, mais um speed button. Dá uma limpada. Isso aqui eu vou excluir item. btn excluir item. Vamos colocar um glip nele também. Flat. Estou usando qualquer imagem aí para a primeira que aparece está valendo. Layout, então também vou colocar agora para manter o padrão para a direita. Pronto. Você já deve ter percebido que quando eu clicar aqui, ele vai apagar tudo que tem na tela. O excluir item, ele vai excluir um item dentro desses selecionados. O comando dele vai ser bem simples. Eu vou pegar o nome do componente, que é o listbox compromissos, ponto, delete selected. Simples assim. Vamos testar isso aí. Compromisso de testes. Vai ser amanhã. Celular qualquer aqui. Vou adicionar várias vezes. Pronto.
Agora vejam que eu vou excluir. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou excluir esse aqui do meio. Excluir item, ó. Vai apagando. Aí, ó. Do jeito que está, pessoal, eu não consigo ainda marcar. Como é que faz, pessoal, para marcar mais de um? É possível? Sim. Já vamos também estar configurando isso. Já ao limpar tudo, ó, aqui, ó, ele vai limpar tudo e colocar o cursor aqui em cima. Então vejam a diferença entre um e outro. Como faz então o professor para marcar mais de um compromisso ou mais de um item nessa lista? Vamos para o componente listbox. Aqui embaixo, onde é que tem selected alguma coisa? É a propriedade. Já vou achar aqui. Multiselect, marque como true. Marcando multiselect, ele vai estar permitindo que eu selecione um, segurando Ctrl, o primeiro, o terceiro, o quarto ou Shift, normalmente como o padrão já do sistema operacional opera. E clicando no excluir item, ele vai então estar excluindo somente esses registros selecionados. Então é um negócio bem bacana e funciona certinho. Vamos para mais um item. Vou colocar mais um botão que é interessante. Já vamos entrar no conceito de uma persistência de dados. Como é que é a persistência? Quando eu fechar o programa e voltar a abrir de novo, porque ele traga alguns registros meio, digamos que assim, salvos. Então, vou colocar o name aqui desse botão é btn salvar. E o meu captcha, né? Salvar lista. Vou colocar ele em flat. Com uma imagenzinha load aqui. Se achamos um disquetezinho aqui de... Aqui. Vou colocar o lado direito também. Só vou manter essa... Vou alterar esses botões. Salvar, colocar ele primeiro. Limpar tudo vai ser o último. Pronto. Salvar lista. Mas como salvar? Vai ter banco de dados? Vai ter alguma coisa nesse sentido? Não. Vamos usar uma forma de persistência bem simples que é armazenar em um arquivo texto no próprio diretório lá no app. E toda vez que ele vai abrir, ele vai novamente carregar aquela lista. Então, vejam, vou colocar o componente aqui e vou colocar a função aqui. O que eu quero salvar? O que tem no componente, no listbox compromissos.itens.save to file, salvar para arquivo. Entre aspas agora, aqui dentro coloco o nome do arquivo. Lista compromissos. Esse vai ser o nome do arquivo que ele vai criar, tá? Lista compromissos. Posso dar um txt, eu consigo abrir normalmente duplo clique com bloco de notas, ou .dat, ou a extensão que eu quiser. Vou usar a extensão .dat aqui. Mas ele vai ser um arquivo bloco de notas, tá? Vejam que é bem simples. Vamos abrir aqui. E vamos testar isso. Vou ter a prova 01. Vamos adicionar esse compromisso aqui. A prova 02 e a prova 03. Vou clicar aqui em salvar. Vejam agora. Vou abrir a pasta aqui de onde está salvo. De onde está salvo é o nosso projeto. App. Ó, lista compromisso. Vejam que ele criou o arquivo. Se eu abrir ele agora com. Se tivesse txt, um duplo clique já ia abrir. Aqui eu vou aqui. Vou abrir com bloco de notas. Com o bloco de notas aberto, ó, ele salvou essa lista tal e qual como ela está lá.
Então, ele é um arquivo sempre TXT. É uma forma de armazenar coisas bem simples, digamos assim, sem muita estrutura, porque não é um banco de dados, mas resolve bastante coisa nossa na prática. O que mais eu posso salvar, pessoal? Todos os componentes, por exemplo, o Combo Box, que tem a propriedade itens, o próprio Memo, que tem a propriedade lines, todos eles têm essa função de save to file. Então, todos eles são possíveis de a gente trazer e salvar. Abrir de novo. Mas, professor, onde é que estão os dados aqui? Calma, a gente só fez o salvar lista. Como é que eu recupero? Agora eu vou usar uma outra propriedade, aliás, um evento diferente que é o onShow, quando o sistema abre. Então, quando o sistema abre, onShow. Então, o importante é vou selecionar aqui o meu formulário. Vou nos eventos, olha, formulário principal selecionado. Vou em eventos. Vejam quantos eventos são possíveis com o formulário. Ao clicar, ao fechar, ao ser criado, ao ser destruído. Eu vou pegar o evento aqui, ó, onShow, que é ao ele ser mostrado. Ao ser mostrado, ao abrir o formulário, no caso, eu quero que ele carregue a lista aqui. Então, no evento onShow, vou aqui atrás no branco, duplo clique, ele cria o evento onShow. Então, vejam que essa aba eventos, ela permite eu manipular diversos eventos diferentes de cada componente. Então, agora sim, o que eu quero que aconteça quando eu abro o formulário? Que é o meu componente label list box compromissos, ponto itens, load font file aqui em cima no salvar a gente usa o save, salvar para arquivo. Aqui é olhar, verificar, abrir de um arquivo. A única dica tem que ser exatamente igual como está aqui. Até porque se ele não acha o arquivo, ele vai dar erro. Então, ele salvou aqui, abre aqui. Então, vejam aqui, vou agora. Deixa eu ver qual é o erro. Estou com o meu aplicativo aberto aqui ainda. Agora sim. Isso acontece, né, pessoal? Olha, abri, ele já carregou a minha nova lista. Agora vejam, pessoal, adicionei uma lista aqui, um novo item. Se eu fechar agora meu aplicativo, vou abrir de novo, esse compromisso ele não aparece junto. Por quê? Porque eu não salvei. Então vamos para fazer isso, eu vou ter que pegar aqui teste, pegar só a data. Vou adicionar, ó, salvei esse teste, eu vou ter que salvar. Se eu fechar agora, abrir de novo, ele mantém. Então, eu preciso salvar para que ele renove ou atualize o arquivo de configuração lá. Então, essa forma de persistência de dados, de manter salvo alguns registros, utilizando qualquer componente que seja lista, por exemplo, lá o combo box que a gente usa comumente para cidade, estado, ele tem a propriedade itens, é o mesmo processo, save, itens.save para salvar e itens.load para carregar. Também lembra do conceito que a gente viu aqui dos eventos, dependendo do botão, dependendo do componente selecionado, os eventos variam para cada um. Cada componente tem eventos diferentes. Veja aqui, ó. Importante saber que não é sempre com duplo clique que eu faça acontecer alguma coisa. A gente tem vários eventos, por exemplo, ao perder o foco aqui no compromisso, ele já poderia fazer alguma coisa, enfim, tem bastante coisa interessante para ser feita. Faltou um botão interessante aqui ainda, que é o mais difícil, né? Como é que fecha a aplicação? Tanto é que eu já tentei várias vezes, deu btn sair. Aqui, ó. Flat. Fechar. E o meu glip.
colocar ele no lado direito também. Duplo clique. Close para encerrar a aplicação. E é isso, pessoal. Vejam que várias novas propriedades, novos componentes e novas funcionalidades foram introduzidas nesse projeto aqui. Então, espero que consigam interpretar e adequar, né, conforme a necessidade de cada nova aplicação de vocês.